Olá, hoje nós falaremos sobre parábolas. A equação de uma parábola é sempre do tipo y igual a ax quadrado mais bx mais c. Bom, nós vamos tentar entender como funciona a parábola, como que esses números aqui vão influenciar na construção do gráfico. Primeiramente, nós vamos pegar uma parábola genérica. Vou desenhar uma parábola aqui, inventada. Vamos lá. Aqui é x, aqui é y, e uma parábola qualquer aqui. Muito bem. Para desenhar uma parábola, eu não vou fazer igual na reta que a gente ficou colocando uma tabelinha, né? X e y, e aqui a gente saiu colocando os valores. Porque para fazer uma curva, a gente vai ter que desenhar muitos valores nisso daqui. Então, nós não vamos mexer com isso. Ao invés disso, eu vou tentar descobrir os pontos mais relevantes. Vamos pensar o seguinte: qual seria um ponto mais relevante para uma parábola? Olhando essa parábola, eu imagino, olha, de repente o ponto onde corta o eixo X seria um ponto interessante para se marcar. O ponto que corta o eixo Y talvez seja interessante também. Esse ponto aqui, que é um ponto mais baixo nesse caso da parábola que eu desenhei, podia ser uma parábola ao contrário, podia ser uma parábola assim, ele teria um ponto mais alto. Nesse caso eu estou interessado no ponto mais baixo. Esses pontos aqui, exceto esse vermelho que está errado, deixa eu ver daqui, esses pontos que eu desenhei são pontos importantes. Numa parábola, se eu conseguir descobrir esses pontos, eu consigo desenhar a parábola. Esses pontos aqui, este e este, recebem o nome de raízes. Esses pontos são muito importantes. Às vezes, o pessoal chama eles de zeros da função, zeros, essa canetinha hoje está atrapalhando, zeros da função, chamam eles de intercepto x, porque é onde corta o eixo x, assim por diante. Esse ponto aqui também é um ponto importante. Ele só que não recebe tantos nomes, não. Nós vamos chamar ele somente de intercepto y. Ele intercepta o eixo y. A parábola intercepta o eixo y no intercepto y. Esse pontinho aqui também é importante, só que ele não está em eixo nenhum. Ele tem uma coordenada em x e uma coordenada em y. Essa coordenada aqui, essa coordenadinha aqui, ela tem o nome de x do vértice. Essa coordenadinha aqui tem o nome de y do vértice. Porque o nome desse cara, adivinha qual é? Vértice. Ótimo. Bom, muito bem. Isso aqui é uma receita de bolo. Toda parábola é do tipo y igual a x² mais bx mais c.
parábola é esse tipo de forma. Esses são os pontos importantes das parábolas, as raízes, o vértice e o intercepto y. Vamos ver agora como é que eu descubro esses pontos. Primeiramente, nós teremos aí vamos descobrir aqui vou colocar em outra coisinha aqui para não confundir. Vamos colocar aqui o primeiro passo. O primeiro passo seria descobrir o intercepto y. Intercepto y, que seria esse pontinho aqui, ó, esse cara aqui, ele tem uma curiosidade. Qualquer ponto que esteja no eixo y, qualquer ponto, qualquer que seja a parábola, a característica de qualquer ponto no eixo y é o x ser zero. Ó. Ele não anda nem para a direita nem para a esquerda. Qualquer ponto no intercepto y, o x é zero. Perceba que se o x for zero, isso aqui vai dar zero na parábola, isso aqui vai dar zero, e o y vai ficar igual a c. Então o intercepto y é um ponto onde ele tem zero no x e c. O y. Esse é o mais fácil de calcular. Intercepto y. No passo 2, nós vamos ter que calcular as raízes. Essas raízes é aquele x' e x2' que você aprendeu no colegial. Ou no primeiro grau. Ou nem aprendeu. Mas enfim. Para calcular essas raízes, você vai usar o delta. Aqui eu vou te dar uma fórmula pronta. Se você quiser ver a demonstração do delta, você procura nos outros vídeos aí que tem. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Com isso, você consegue um número para o delta. Por exemplo, 100. Daí você vai calcular as raízes dessa forma. Menos b mais ou menos a raiz do delta que você acabou de achar. Tudo isso divide por 2a. Com a conta de mais, com esse mais, você consegue o x'. Com esse menos, você consegue o x duas linhas. Que são as duas raízes. Ótimo. Então, eu consegui essas duas raízes. Só que presta atenção que não é o x' com o x duas linhas. O x é coordenada em x. Esse x2 é coordenada em x. Então, as raízes seriam x' e 0 no y. Percebe? Ó? Tanto esse ponto quanto este, eles têm y igual a 0. Ó. Estão no chão praticamente. Essa é uma raiz e x duas linhas e 0, que é uma outra raiz. Não é isso e isso, é o ponto. X' 0, x duas linhas e 0. Muito bem. Num terceiro passo, nós vamos calcular o vértice. O vértice, na verdade, tem x vértice e y vértice. Você vai calcular o y, você vai calcular o x do vértice com a fórmula menos b sobre 2a. E vai calcular o y do vértice com a fórmula menos delta sobre 4a. Então, dessa fórmula, você tem o vértice, que seria o ponto x do vértice, y do vértice. Muito bem. Tudo muito bonito. Isso daqui, ó, esses 1, 2, 3 que eu coloquei para vocês. Vamos colocar outra corzinha. Vermelho já foi. Roxinho. A cor máscula, né? Então, aqui, ó, esse axioma
este e este. É uma receitinha de bolo para desenhar parábola. Então, sempre que nós formos usar parábolas, nós vamos usar esses três passos aqui. Vou encerrar esse vídeo agora. Se você quiser ver um exemplo, você dá uma olhadinha lá na parte 2 que eu vou fazer com números para você ver como fica.